Agora a gente vai passar as perguntas, lembrando que serão 30 minutos de perguntas e, obviamente, estão as melhores pessoas para responder sobre o Estatuto da Criança e Adolescente completando 22 anos. Ainda são muitos os desafios, creio eu que tem muitas perguntas. Lembrando que quem está acompanhando pela internet pode enviar as perguntas para debatevirtualba@gmail.com. Vou repetir, debatevirtualba@gmail.com. Então, essa é a primeira pergunta aqui. Colegas têm uma criança no Cadastro Nacional e o casal, também habilitado no CNA, após contato da vara, decidiu adotá-la. Já houve a destituição do poder familiar com trânsito em julgado. O casal propôs ação de adoção com pedido liminar de guarda. Após o deferimento da guarda, qual o procedimento a ser seguido? O artigo 166 do ECA não é muito claro. Agradeço. Lina Falcão, juíza. Olha, na verdade, eu gostaria também de estender à juíza Lina Falcão uma atenção muito especial, até porque nós somos conterrâneos, né? Ela é feirense, também está em atuação em Itaberaba, comarca que eu tive a honra de também ter passado quando representante do Ministério Público, e por Lina nós temos assim uma atenção muito especial. Lina, o procedimento da adoção, na nossa experiência ao longo dos 15 anos, ele nos sinaliza que uma das partes mais importantes, independente da normativa que você conhece, até por ser operadora do direito, é a questão da intervenção da equipe interdisciplinar a isso. Eu tenho dado assim muita ênfase a esse tipo de, vamos dizer assim, atenção dentro do procedimento, que é esta avaliação psicossocial envolvendo a criança e o adolescente. No demais, como se sabe, a questão de audiência, a questão da ouvida dos interessados, isso são formalidades que a lei prevê e, como disse, você tem conhecimento. Mas no meu entendimento, de uma forma assim, do que veio, do que chegou até aqui, é a sua determinação para que seja feita essa avaliação, até porque hoje a lei nos exige um curso preparatório para adoção. E eu tenho certeza que daí você está me perguntando, mas de que forma se eu não tenho este curso aqui? Eu também não tinha, mas me juntei àqueles valores existentes lá em Feira de Santana, que é através de CAPES, que é através de outros centros de referência, hoje o CRAS, que tem em todos os municípios, no sentido de ter essa formação, desse preparo, porque muitas pessoas chegavam para adotar querendo uma criança porque devem outras vidas. Queria uma criança porque já está na idade e não pode ficar sozinho. Queria uma criança porque precisa de uma criança para cuidar de si, lavando os seus pratos e dando remédio. Então são tantas as questões que se envolvem na questão da adoção, que nós nos sentimos mais confortáveis em dar decisões quando existe a intervenção técnica, e é uma exigência hoje da normativa da Lei 12.010 e também do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo lá 150 fala que em toda a vara da infância haverá aquela estrutura. Mas até que isso se forme, como disse há pouco, a regionalização chegue até a Itaberaba, eu lhes aconselho que esse momento agora é de você baixar os autos em diligência e determinar a intervenção de uma equipe técnica para lhe subsidiar em aspectos sociais e em aspectos psicológicos. Permita para a nossa colega Lina, porque enquanto você fazia as reflexões, veio-me à memória um fato ocorrido aqui em Salvador envolvendo uma família de uma comarca de São Paulo. Os pais foram destituídos do poder familiar aqui em Salvador, sentença transitada de julgado, a averbação da sentença lá no registro civil da criança, e esse casal também inscrito no cadastro, a criança também inscrita, veio a Salvador e deu início ao procedimento de adoção. Pelo princípio da pessoalidade, nós determinamos a remessa dos autos para São Paulo, a fim de que lá fosse dado sequência ao procedimento. Porque, doutora Lina, se a colega observar, a partir do artigo 65, 66, não há contraditório nesses casos.
Por quê? Porque os pais já foram destituídos do poder familiar anteriormente. É como disse Walter, basta determinar que a equipe, ou o CRAS ou o CREAS, a depender da situação, faça um estudo social, lhe subsidie sobre a materialização da afetividade entre a criança e esse casal, para que você então venha, depois de ouvir do Ministério Público, prolatar a sua decisão. Evidentemente que se for criança, deverá ser ouvida pela equipe técnica. Se for adolescente, você vai marcar uma audiência e vai ouvi-lo adotando em audiência. Mas retornando ao caso de São Paulo, então o casal, os pais biológicos, evidente, já tinham sido destituídos do poder familiar, e esse processo foi a São Paulo. Lá então, colega, obedecendo essa sistemática do 66 e seguintes, com estudo social, com vida do Ministério Público, realização da audiência e sentença, determinou Walter, Nelson, meus caros colegas, sem nenhuma crítica ao colega lá de São Paulo, a expedição de precatória para Salvador para intimar os pais da sentença de adoção, o que é completamente desnecessário, datíssima vênia, porque os pais já tinham sido destituídos do poder familiar e nenhuma vinculação mais com essa criança eles têm. Então, no seu caso, precisa citar os pais? Evidentemente que não. Se a colega observar, o artigo 66 dispensa até a presença de advogado. O ECA, nesse caso, concede aos pretendentes, aos interessados, o jus postulante, o direito de postular. Então, nesse caso, determinar a realização de estudo técnico, concluído o estudo técnico, ouvir os interessados e, se for adolescente, em audiência, dar vista ao Ministério Público e prolatar a sua sentença. Após o que, transitado em julgado, será então cancelado o registro anterior da criança e feito um novo registro. Nós temos perguntas aqui de educandos da CASE, do CIA. As perguntas são direcionadas, inclusive, ao Dr. Nelson também. Então, os educandos questionam: quem supervisiona a visita dos defensores públicos nas unidades? E como fazer que essa visita seja mais constante? São várias as perguntas, mas para não me alongar, eu vou por etapas. Dr. Nelson. A visita do defensor público é regulada pela própria Defensoria Pública. E o conhecimento que eu tenho é de que em todas as unidades, no caso aqui de Salvador, tem havido visita dos defensores públicos. Embora hoje eu sei que a Defensoria Pública tem uma carência muito grande de defensores. Há um concurso realizado no Estado, e outro dia eu vi a Defensora Pública Geral, a doutora Célia Padilha, dizer que tem 50 para ser nomeados, estou esperando que o governador nomeie. A realidade aqui nossa, nós temos hoje 2 defensores públicos que atuam no turno matutino e no vespertino, e efetivamente não tem um defensor público para as unidades, exclusivo das unidades. Mas essa regulação, esse controle é da própria Defensoria, o interesse da própria Defensoria, e tem uma atuação muito importante nesta área do direito da criança e adolescente, eu sou testemunha disso, e que essa carência, e talvez faça com que um dos 2 defensores, o doutor Antônio Cavalcante, a doutora Carla Albuquerque, Novaes, que fazem isso, se revezem fazendo o trabalho nas unidades. E eu sou testemunho que nesta quarta-feira o doutor Antônio Cavalcante estava na Casa de Salvador, no momento que nós fazíamos uma palestra, ele fazia o seu trabalho e justamente me colocava essa dificuldade que tem por não ter um defensor exclusivo. A gente espera que a nomeação, nós estamos também aproveitando para também fazer um contato com a Defensoria Pública, porque estamos precisando de um defensor público também no pronto atendimento, onde o Ministério Público recebe o adolescente para ali decidir se vai aplicar uma medida, ou se vai representar, ou se já vai dar uma remissão, e é necessária a presença do profissional advogado e, de preferência, do defensor público para dar essa assistência. A gente sabe que essas carências da Defensoria Pública é um problema no estado da Bahia, né, grande, e que a gente espera também que haja sensibilização por parte do governo do estado para solucionar quanto antes possível, porque aí é uma questão do próprio sistema de garantia de direito funcionando. E a Defensoria é parte importante nesse processo. Outra pergunta, lembrando, são perguntas de educandos do caso CIA.
Por que o bom comportamento não está ajudando na medida, pois as liberações estão demoradas? Eu acho que o bom comportamento tem ajudado muito, sim. Os relatórios têm nos chegado. Nós temos dando vista aos promotores, né, os promotores de justiça, no meu caso digo eu e a colega Leonide Silva, são os dois juízes dessa vara, aos promotores de justiça, aos defensores públicos, e aí temos decidido. Às vezes o adolescente, ele, na sua natureza, ele acha do imediatismo, pelo fato de ele já ter sido atendido pela equipe técnica da unidade, ele acha que imediatamente, na semana seguinte, ele já está realmente com a sua situação definida. O relatório é sempre importante, é o norte, eu digo sempre, da vida do adolescente. Mas o juiz também ouve o Ministério Público, é o titular da ação, o defensor, e decide por conta disso. O relatório, muitas vezes, ele é indicativo já de uma progressão ou de uma gestão da medida, mas se avalia e nem sempre esta é a conclusão. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para uma realidade também muito séria na Bahia. Eu acumulo duas varas. Eu sou titular da parte de apuração de ato infracional e eu sou titular da vara de execução que existe, está criada por lei, mas não está instalada. Era até apelar para o desembargador Salomão, o nosso coordenador da Infância e Juventude aqui, e publicamente, o presidente Mário Alberto Hirsch, e o doutor Salomão já me pediu os dados, eu mandei recentemente para ele, mostrando a viabilidade e a necessidade dessa execução de medida, porque é difícil para um juiz trabalhar um prazo de 45 dias, e quem está interno, ainda na fase provisória, trabalhar com execução, ter 2.000 processos, nós temos aproximadamente 2.000 processos de execução entre meio aberto e internação em torno aí de 300. Então, a demora está por conta também dessa dificuldade de tempo. 10 audiências no turno da manhã, 10 audiências no turno da tarde, e eu entro 10 da manhã, saio 8 da noite, 8h30, 9. Tem uma pergunta bastante interessante ainda dos educandos. Ele é casado, a pergunta não tem o nome do rapaz, ou nem se é moço, mas é um rapaz, sou casado, tenho filho. Quando realmente terei visita íntima? Muito boa pergunta. Visita íntima está prevista aqui na lei do SINASE. Nós já tínhamos na Bahia, sobretudo lá na Casa de CIA, muito antes de haver previsão legal. Talvez um dos primeiros juízes a autorizar isso aqui na Bahia, dos primeiros no Brasil. A gente tinha um local lá, e tinha um nome, era conhecido até como Big Brother. Era um quarto muito bem adaptado a isso. Hoje, nós estamos, dependendo do gestor, no caso da Fundac, que está construindo, eu diria, a regulamentação para que a gente possa aprovar. A doutora Ana Corina, que ali faz parte da Fundac, da Gerência Socioeducativa, está me falando. Está em andamento, né? Já existe o projeto, e esse projeto está se precisando somente colocar em... É questão de mais dia, menos dia. Mas, no caso da Casa de CIA, eu acho que o espaço existe, e na Casa de Salvador está se construindo esse espaço. Só queria pedir a resposta dos convidados, 2 minutos no máximo, só por causa do limite do tempo. Existe uma pergunta também bastante interessante. Por que os atos leves de adolescentes, estes atos estão dando a punição máxima, que é a internação, e não uma outra medida como a prestação de serviços à comunidade? É muito interessante a colocação também. A gente sabe que o juiz, que ele é de uma vara crime e atua com várias outras jurisdições, é de certa forma um juiz generalista. A gente tem tido avanço nessa questão de que juízes que antes aplicavam medidas de internação onde não cabiam. Eu tenho visto que esses novos juízes têm sido brilhantes, têm demonstrado mais interesse no estudo do Estatuto. E um dos motivos para poder isso se aperfeiçoar é uma parceria da Coordenação da Infância e Juventude e da Fundac. Estamos criando seminários regionais. Seminários que vão ser realizados em Itabuna, agora no dia 20 de julho, 10 de agosto em Juazeiro, 24 de agosto em Barreiras e 9 de novembro em Feira de Santana. Um contato nosso com os colegas juízes para justamente mostrar a excepcionalidade da medida de internação. Ou seja, e realmente, aqueles atos menos graves se deve aplicar a medida de meio aberto. Ainda sobre a medida de prestação de serviço à comunidade,
Interno pergunta, gostaria de saber a carga horária da prestação de serviço à comunidade, pois ele recebeu uma sanção de 3 meses por não cumprir 8 horas diárias de segunda a sexta-feira. Como é que ele iria encontrar trabalho? Não é 8 horas diárias, mas 8 horas por semana. E pode ser dividido duas de 4 de 2 horas, ou tanto que ele cumpra essa carga horária por semana. Ele recebeu uma medida de internação, sanção, que também está no Estatuto, pelo descumprimento da medida. Mas a medida tem a seguinte finalidade: ela não pode impedir e atrapalhar que o educando vá para a escola ou tenha um trabalho. Tanto que ela pode ser cumprida aos sábados e aos domingos, para justamente ter essa facilidade. Ainda pergunta de adolescentes. Estou cumprindo medida socioeducativa pelo artigo 33. Já estou com 1 ano e 2 meses privado de liberdade. Me sinto pagando uma pena igual a um de adulto por conta do tempo. Como fazer para mudar essa situação? O artigo 33, ele se refere, é da lei chamada de tóxico, né? A lei 11.343, artigo 33, e fala do tráfico de droga. O tráfico de droga, o único ato do tráfico de droga não autoriza a internação, porque não há violência nem grave ameaça à pessoa. 2 tráficos de drogas também não, mas a partir do 3º ato de tráfico de droga. Aí vem a questão, eu diria muito doutrinária, que é a questão da reiteração de conduta. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu, através da sua 5ª turma, relatório do ministro Fischer, dizendo que a prática de 2 ou mais atos graves, de mais de 2 atos graves, implica na internação do adolescente. O grande questionamento aí é que, infelizmente, o Estatuto trabalha umas expressões que não estão no domínio do campo da doutrina penal. Reiteração de conduta. Reiterar, a gente sabe, vindo do latim, é difícil para o educando entender isso, significa reiterar, seguir o mesmo caminho. Ou seja, na reiteração, basta ele cometer outro ato infracional que ele pode ser levado a cumprir a medida. No direito penal se fala não de reiteração, mas no caso da prática do ato trânsito julgado, não se observa isso. E infrações graves. A pergunta é: tráfico de droga é grave? Não está escrito na lei. O que é infração grave? Alguém poderá dizer que é um furto simples de um celular, um roubo, então poderá dizer que não é grave. Entra no terreno da subjetividade. E aí é uma questão do Estatuto. Eu já discuti isso à época, num determinado seminário. A gente precisa rever certas expressões do Estatuto. Porque uma coisa é uma conduta reiterativa, outra coisa é quando é uma conduta e ela não é, o caráter dela é para julgado, não me ocorre a expressão agora, do penal, não. Reincidência, obrigado, Salomão. Não é o caso de reincidência, mas infração grave. A sociedade repudia o tráfico de droga. Não? Se a gente for contrário, na época eu discuti com o defensor, Salomão, essa questão em volta, e todo caso que cabe medida de detenção para o adulto seria leve, não seria grave. E só os casos que caberia pena de reclusão é um caminho, é uma forma de interpretação. Mas não me parece que é isso que está também assentado na boa doutrina, na jurisprudência. Tem um interno de Botirama, está cumprindo medida na Capicia, gostaria de ser transferido para a Feira de Santana, porque é mais fácil ficar com os familiares. Como é que seria essa transferência e quem poderia ajudar? A lei, ela fala o seguinte, que preferencialmente qualquer medida socioeducativa, ela deve ser cumprida o mais próximo possível da residência. Cai naquela questão que há pouco eu citava aqui, a questão da regionalização. Eu entendo da seguinte forma, de uma forma muito simples, eu diria o seguinte, de toda forma, até a questão mesmo da aplicação da justiça, você só pode se estabelecer se você tem competência para fazer. Não adianta, no meu entendimento, se falar, toda comarca tem uma vara da infância e da juventude. Deveria se criar em todas as comarcas. Eu não sou favorável a isso. Eu entendo que você deve estruturar, não adianta somente criar. Como o doutor Nelson colocou aqui, ele tem 6 mil processos, eu tenho 8 mil. E ainda com uma jurisdição igual a dele, de conhecimento e também de execução e civil. Então, os senhores veem a proporção que é uma cidade menor, 600 mil habitantes, aqui mais de 3 milhões de habitantes, lá 8 mil processos. Bom,
Mas o jovem fala, a gente não tem dificuldade para estar recebendo os jovens de outras unidades, até porque eu há pouco, quando cheguei aqui, falava com o Nelson o seguinte: para mim pessoalmente eu nunca criei dificuldade a isso, sabe? Para mim sempre tratei isso com muita tranquilidade. Agora, é preciso hoje, pela normativa do SINASE, né, e o entendimento até dos juízes do Fórum da Juventude, de que o Executivo, a Fundac, defina para onde esse jovem vai. É ela quem tem que sinalizar. Se tiver de ir para a Feira de Santana, eu estarei lá com os meus mais de 160 jovens hoje cumprindo, mas estarei à disposição para a execução da medida. Pergunta jornalista Luiz, tá meio ruim. Jornalista Luiz, seção de Itabuna, e até para o doutor Salomão responder. Apesar da vigência há 22 anos, o porquê da sensação de impunidade que tem a sociedade, de modo geral, nos crimes envolvendo adolescentes? Olha, Oi. Deixa a gente trocar aqui, só um minutinho. Enquanto isso, eu vou tentar. Apesar da vigência do ECA há 22 anos, porque há essa sensação de impunidade que a sociedade vê nos crimes envolvendo adolescentes. E ele pergunta, o jornalista Luiz Conceição de Itabuna: não havia maior rigor na questão dos atos infracionais e na punição de menores com o Código de Menores vigente antes? Não, definitivamente não. Agora, a sensação é, consideramos o que o doutor Nelson disse, aquele problema cultural de que nós, para cada deslize por parte de um adolescente, o Estado deve responder, e responder severamente. Isso envolveria algumas considerações maiores, redução